Olá, tudo bem? Estamos novamente juntos para mais um Amigo de Fé podcast. Para estudar um tema muito importante, é um prazer muito grande estar com você neste momento. E hoje, para o nosso podcast Amigo de Fé, tenho um grande amigo aqui comigo, o pastor Walter. Tudo bom, pastor Walter? Tudo bem, meu amigo. Muito bom estar com você aqui, pastor Leonir. Muito bom estar participando desse podcast, ter o contato contigo, mas com as pessoas que se envolvem com ele também. Muito legal. Opa, que alegria tê-lo aqui conosco. Você é gaúcho? Não, pastor, eu sou paulista, eu sou do ABC Paulista, da cidade de Santo André, cidade muito bacana do ABC Paulista. Olha só, Eu tive a alegria de nascer gaúcho. eu acho que a nossa associação é só gaúcho, paulista e mineiro. Porque aqui comigo acho que só passaram esses, gaúcho, paulista e mineiro. Eu não lembro de ter passado algum que não era desses três estados. Mas isso, pastor Leonir, é um grande indicativo que o Rio Grande do Sul recebe de coração aberto todo mundo que chega de fora. Com certeza, com certeza. O senhor tem quantos anos de ministério, pastor Walter? Eu tenho 23 anos de ministério. Parece que eu comecei ontem, mas o tempo passa rápido. São 23 anos aí caminhando. Começou onde? Em São Paulo mesmo? Eu comecei em Santa Catarina. Eu trabalhei por 17 anos em Santa Catarina. Você trabalhou também em escola, né? Trabalhei muitos anos em escola. Ao todo de escola, juntando até o tempo que no colégio eu já trabalhava com escola, deu 15 anos de escola. Você trabalhou num internato, né? Um pensionato que a gente costuma dizer. Trabalhei também. Como é que foi essa experiência? Foi muito bacana, Leonir. Trabalhar no internato onde os jovens eles moram lá, então tem o dormitório masculino, o dormitório feminino e tem a parte de estudo, de lazer, de esporte. Então é uma pequena cidade que os alunos vivem ali, mas estudam. É uma experiência muito bacana, muito trabalho, mas muito legal mesmo. Eu tenho 2 filhos no internato, né? Um em São Paulo e a minha filha lá na Bahia, não é? Pelo que eu já vi deles, eles curtem o internato e o internato realmente é uma bênção na vida dos jovens. Minha filha esteve aqui quando a pastora Dilson esteve com a gente. O pessoal conhece ela já. Legal. Já viu quando a gente estava estudando sobre a santificação do sábado e a importância do culto de sexta-feira à noite no Pôr do Sol. Foi um momento muito especial da nossa temporada do podcast. Isso é bom. Mas, pastor, hoje você está aqui na Associação Norte-Sul Rio Grandense. Você tem uma função que tecnicamente a gente chama de secretário. Quais são as suas funções lá? A Igreja Adventista tem, em alguns lugares, ela tem um escritório administrativo, que nós chamamos de associação. Nesse escritório, entre os vários trabalhadores que estão ali, né, os vários funcionários, estou eu lá trabalhando com o que a igreja chama de secretário executivo. Secretário executivo é aquele responsável de colocar um olhar especial nos membros da igreja, de acompanhar algumas decisões administrativas, o crescimento da igreja. E, além disso, eu também trabalho com o Serviço Voluntário Adventista, que é a área da Igreja Adventista responsável pelo envio e recebimento de missionários. Olha, então se tiver algum jovem da igreja que quer fazer uma missão, que quer ir para fora, fazer um intercâmbio, alguma coisa, é com o senhor que procura. Comigo. Eu ajudo a dar uma direção, dar um rumo para que ela viva essa experiência maravilhosa da missão. Do nosso distrito, da Igreja Central de Sapiranga, acabou de ir uma moça para Argentina, a Júlia. Não é uma líder aqui da igreja, uma pessoa muito especial, era coordenador dos adolescentes. E ela tirou umas férias dos adolescentes da igreja para ir para a missão na Argentina. Então, eu tenho certeza, a gente da igreja fica feliz, mas eu tenho certeza que Deus fica muito feliz de ver jovens que têm essa disposição de sair da sua terra natal, da sua casa, do seu conforto, para servir a Deus em outro lugar. Mas olha, que legal. Hoje o nosso tema o título do tema é o tema do estudo, né? Amigo de fé. Posso conversar com os nossos amigos aqui um pouquinho? Eu gosto sempre de, ressaltar o nosso manual. Aqui está o nosso manual, não é que você pode ter ele de forma física, e se você mora em um dos 3 estados do Rio Grande do Sul do Brasil. Do Sul, acho que consegue nas outras associações também. Sim. Se você mora em um dos 3 estados do Sul, é só você entrar em contato com uma igreja adventista e você vai conseguir este manual para você tê-lo físico. Mas se você
não tiver oportunidade, aí na descrição do canal do YouTube, onde você está assistindo esse podcast, ali embaixo na descrição tem o link que você consegue o estudo em PDF. E aí vai ficar muito mais fácil de você estudar também e aprender um pouco mais, porque esse é o nosso Amigos de Fé podcast. Bem, vamos pedir a presença de Deus aqui? Para que Deus esteja conosco? Vamos orar então, onde você estiver, na sua casa, no seu carro, aonde você estiver. Para um pouquinho, não é para pedirmos a presença de Deus aqui com a gente. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos participar desse momento de estudo da Bíblia de um jeito leve mas dando a importância que este tema merece, ó Deus. Esteja comigo, esteja com o pastor Walter e também com todos os nossos amigos de fé que estão assistindo esse podcast, por Jesus. Amém. Amigo de fé. Sabe, o que significa isso, amigo de fé? Quando a gente vai falar disso, o que é esse tema, pastor Walter? Bem, pastor Leonir, esse tema tão importante que dá um nome a essa nossa série de estudos, né? Para a gente entender essa questão de amigos de fé e por que esse estudo chama amigos de fé, nós temos que lembrar de algumas coisas da Bíblia, de algumas coisas que Jesus falou e fez. Primeira coisa, nós precisamos lembrar que o grande desejo de Jesus Cristo é salvar pessoas. Então, Jesus está interessado em enviar pessoas para salvar outras pessoas. Então, a partir do momento que eu fui salvo em Cristo Jesus, Ele tem um desejo de me enviar para salvar outras pessoas. Mas quando você vai olhando na Bíblia, você vai percebendo várias coisas. Nesse processo de envio, Jesus é que dá autoridade. Por exemplo, lá em Mateus 10, verso 1, a Bíblia diz que Jesus, chamando os seus discípulos, deu a autoridade e enviou. Então, o primeiro ponto é você lembrar que Jesus quer salvar. E é importante quando a gente para e pensa nessa questão de amigo de fé. Talvez tenha alguns amigos que estão estudando, que estão assistindo esse podcast e batizaram há pouco tempo, não é? E perderam alguns amigos, não é? O amigo do futebol, o amigo não é da branquinha marvada, não é o amigo, quem sabe até da boca de fumo também, de fumar maconha junto, ou o amigo de ir pro bailão, amigo de ir pro bailão. E aí não é que a gente fique contra essas pessoas, mas às vezes já não tem mais nada em comum. Não tem. Aí, quando alguém conhece Jesus e passa a viver com os amigos de Jesus, ela vai formando um novo círculo de amizade, né? Novos amigos, né? E esses amigos acabam compartilhando da mesma fé, né? Mas eles se tornam um grupo, né? Que convivem os mesmos princípios. Mas especificamente esse tema nosso aqui, quando o capítulo do nosso guia de estudos mostra amigos de fé, ele quer mostrar uma forma que Jesus enviava pessoas para salvar outras. É interessante porque, assim, uma vez eu ouvi uma afirmação que o melhor pequeno grupo que existe é o pequeno grupo do boliche lá que o pessoal vai beber, né? Faça frio ou faça calor, eles estão lá e eles são amigos de fé. A fé deles é que o álcool, a cerveja, vai salvar as suas vidas, vai fazê-los felizes. Tem outros que são amigos de várias coisas, do futebol, disso, daquilo. E agora, não é quem se converte, que é o grupo que nós estamos falando aqui, ele vai ser amigo de fé na fé em Cristo, não? Ele vai ter um outro círculo de amigos, um outro grupo de amigos, e aí Jesus aproveita esse grupo de amigos e, de certa maneira, deixa para nós na Bíblia um método de envio de amigos para salvar outros amigos. E por que amigos? Porque sozinho as coisas não são tão interessantes. Mas se você tem um companheiro ou alguém ao seu lado para determinada tarefa, isso é muito bom, porque um encontra no outro apoio. Por isso que o nosso guia nesse tema, ele mostrou uma coisa muito clara. Né? Jesus organizou isso. Organizou. Não é? Ele organizou. Como é que foi essa organização? Interessante, não é? Porque a gente vê, eles não tinham lá internet, não tinham as informações, não tinham smartphone, não tinham nem a Bíblia no formato que nós temos, não é? Mas ele organizou isso e serve de exemplo para nós, não é? Interessante que a forma que Jesus organizou esses amigos para a missão foi uma forma que está descrita ali em Marcos capítulo 6, verso 7, que ele diz assim: chamou Jesus os 12,
ou seja, era um grupo maior, e passou a enviá-los de 2 em 2. Ou seja, então daquele grupo de 12, ele queria enviar para a missão não de qualquer jeito, mas ele queria enviar para a missão de forma organizada. E aí ele instruiu que eles deveriam sair como uma dupla para fazer essa missão de salvar outras pessoas. Ele enviou de 2 em 2. É muito interessante, né? E esses dois acabam se transformando em amigos... Amigos de fé. De fé. Podemos dizer, então, que o método de Cristo é de 2 em 2? 2 em 2. E você encontra Jesus enviando os discípulos de 2 em 2. E mais para frente você vai ver na própria Bíblia, se você olhar ali em Lucas capítulo 10, verso 1, mais para frente você vai ver um outro grupo de 70 que ele também envia para essa missão de salvar pessoas de 2 em 2. Então, a ideia de Cristo é que sempre saíssem para a missão de 2 em 2. Por que isso? Porque um vai apoiando o outro. E assim, nós somos diferentes, né? Somos. Muito diferentes. Assim, por exemplo, nós dois. Você é pastor, não é? E eu sou pastor. Nós temos características diferentes. Eu sou um cara mais passivo, falo demais, depois me arrependo porque falo muito, né? Brinco demais e muitas vezes me arrependo por ter brincado demais. Aí daqui a pouco você volta a brincar de novo, porque esse é você. Eu me seguro e penso, às vezes eu vou para os encontros lá não é nossos, e eu penso, não, mas hoje eu vou me comportar, hoje eu vou ficar quieto. Mas não consigo, quando eu vejo, parece que a bola tá picando e não dá para perder. Aí depois eu me arrependo, por que eu falei isso? É uma característica minha, que me faz ser uma pessoa alegre, não é? E às vezes conveniente, às vezes até inconveniente, mas é a minha característica, já você tem as suas, né? Isso, e é por isso, pastor Leoni, que é interessante esse fato desse envio ser de 2 em 2. Porque cada um tem uma característica. Um vai ajudando o outro com as qualidades que tem, para o cumprimento daquela missão. Um vai apoiando o outro em meias dificuldades. Quando um está meio desanimado, o outro ajuda a animar. Quando um, às vezes, não sabe a resposta, o outro pode ter a resposta. Então, esse trabalho de duplas missionárias ou de amigos de fé é muito bacana. E sabia que você encontra na Bíblia isso daí em vários lugares? Você já reparou isso? Não? Sim. Pode dar exemplo para nós. Você encontra tanto no Velho quanto no Novo Testamento vários exemplos assim de trabalho em dupla. Sim. Você encontra, por exemplo, Elias, Eliseu. Você encontra Moisés e Arão. Você encontra, por exemplo, no Novo Testamento, Paulo e Silas. Você vai encontrar Barnabé e João Marcos. Então, é um método divino para que um encontre num companheiro um apoio para aquela missão de salvar outras pessoas. E é interessante, né? O exemplo bíblico é sempre nos trazendo um mais jovem com um pouco mais de idade para que haja o equilíbrio. Isso não é só também na questão da idade, é também na idade espiritual, ou seja, na maturidade espiritual, né? Você sabe que esse ponto é um ponto importante. Muitas vezes era assim, o mais experiente com o menos experiente. Por exemplo, Barnabé, ele tinha mais experiência, já tinha viajado com Paulo e ajudou João Marcos, que era menos experiente. Você vê outros momentos que não necessariamente ou obrigatoriamente tinha que ser um experiente com um inexperiente. Pode ser dois mais jovens começando. O princípio-chave é esse trabalho em dupla, certo? E isso a gente pode usar hoje na nossa missão de salvar. Por que nós estamos aqui? Porque o nosso desejo é salvar pessoas. É interessante isso, né? Quando a gente fala, a Bíblia diz, né? Poderão dois permanecer juntos se não tiveram um objetivo. Não é? O amigo de fé, eles têm um objetivo, a volta de Jesus. E aí, se os amigos têm como objetivo a volta de Jesus, e antes da volta de Jesus a gente quer proclamar o amor de Jesus para o maior número de pessoas possíveis, essa dupla de amigos de fé, essa dupla de missão, ela pode fazer várias atividades. Era essa pergunta que eu tinha, assim, não é? Às vezes eu penso, alguns olham assim, mas amigo de fé é para se juntar na frente da igreja, sábado à tarde, e aí vão lá, dão um estudo bíblico e chegam na igreja ou dali mesmo vai um para cada lado. Isso não é amigo de fé, né? Isso é uma dupla, é duas pessoas que se juntam para dar estudo bíblico. Quais são as atividades possíveis para amigo de fé? Nós temos vários amigos que estão assistindo. Leonir, tem N atividades que eles podem fazer, desde visitar alguém, por exemplo, no hospital, atender uma pessoa carente, ou pegar a Bíblia mesmo para ensinar a uma pessoa a conhecer mais a respeito de Jesus.
Eles podem até fazer uma atividade social, liderar outros para uma atividade recreativa, eles podem fazer N coisas juntos. O bacana disso tudo é essa ideia que Jesus traz de um apoiando o outro. Para várias atividades, mas sempre ter alguém que apoia. O exemplo bíblico disso é que Jesus enviou os 12 e depois mais foram 70. Os outros, né? Mais 70. Quando a gente aplica isso para a igreja, hoje, não é como nós estamos indo para os momentos finais da nossa série Amigos de Fé, não é como que a gente consegue aplicar isso para a igreja hoje? Porque a gente falou de como era no tempo de Jesus, a gente falou talvez de alguma coisa que para as pessoas sejam teorias. E na prática, como que eu faço isso? Eu diria assim, pastor Leonir, na prática, hoje, a igreja é algo dinâmico, né? Então nós vamos ter atividades de missão que a gente vai sair em grupo. E vai ter atividades de missão que às vezes um grupo, numa determinada situação, não é o melhor. Às vezes, o melhor, às vezes, é uma dupla. Então, o legal seria que na igreja, de certa forma, a gente se organizasse também em duplas. Por exemplo, como você mesmo citou, o mais experiente com o menos experiente, ou dois jovens, por exemplo, da mesma unidade de escola sabatina, ou até mesmo o esposo e a esposa, mas que a igreja, de alguma maneira, se organizasse em duplas de missão para que elas saíssem para determinadas tarefas, mas não sair uma pessoa sozinha, mas sair uma dupla ali para uma ter o apoio e a ajuda do outro. Eu gosto de fazer uma análise do sábado, que sexta-feira à noite é o dia da família, sábado pela manhã nós temos a escola sabatina e a gente com a igreja, na escola sabatina com os nossos irmãos, no culto é a nossa adoração e o sábado é o exercício da fé, sábado à tarde. Não é a igreja sono, em missão. Não do sono, o exercício da fé. Eu poderia dizer que dupla missionária, primeiro a gente escolheria, quem sabe, se for possível, de dentro de casa, depois o da unidade da escola sabatina, que Leonir, não é? Você sabe que eu ouvi uma vez uma frase de uma escritora muito conhecida, Ellen White. Ela escreveu uma frase. Nós já estudamos bastante sobre Ellen White, fica bem tranquilo. Ela tem uma frase. Profecia, bem tranquilo. Tranquila. Ela tem uma frase no livro Mensagem aos Jovens que ela diz assim, ó: estranhos são os laços que unem os corações. Eu não queria normatizar, criar uma regra dizendo assim, tem que ser o mais novo com o mais velho, ou um de casa com o outro de casa, ou um de casa com fora de casa. Eu acho que uma dupla, para ela funcionar bem, tem que ser um pouco natural também. É claro, se dois amigos ali da escola sabatina têm um bom relacionamento, uma boa amizade, a ponto de saírem juntos, ok. Mas às vezes pode ter um amigo de uma unidade de escola sabatina que tem com outro de uma outra unidade, ou pode ser próprio esposo e esposa, pode ser um primo ou com um tio. Então, eu não queria criar um padrão assim, tem que ser de determinada maneira. Eu acho que isso daí também tem que ser natural. Por afinidade, daria para dizer. Por afinidade. A afinidade ajuda muito nessa tarefa de um apoiar o outro, da amizade, para eles saírem para a missão, né? Atividade. Agora, me permita te falar uma coisa. Embora eu creia na afinidade, que tem que ser natural, eu acredito também que em alguns momentos a gente pode intencionalmente ter duplas com um objetivo específico. Por exemplo, eu posso, num determinado momento, formar uma dupla de um mais experiente com menos experiente para que ele sirva de discipulador desse. Então, quem sabe por um período de tempo, eu posso intencionalmente formar uma dupla de um mais experiente com menos, para que esse aprenda, entende? Mas isso daí tem que ser natural, porque forçado... É complicado, né? Forçado as coisas não vão fluir. O nosso manual na pergunta 4 fala disso, não é? Nós não mantemos uma sequência aqui, ele vem dizendo ali que não é modos possíveis de amigo de fé, amigos, irmãos, esposo e esposa, pais e filhos, professor e aluno, geração 48, que é os jovens, não é? E amigos de lenço, que são os desbravadores, ou seja, o universo está aberto. O importante é o princípio que Jesus estabeleceu, esse trabalho de duplas missionárias. Isso daí eu considero importante nessa parte no nosso guia hoje. Pastor, não ir sozinho. Eu gosto sempre de pensar que dupla missionária da estudo bíblico
é o exercício mais egoísta do cristianismo. Calma. Essa frase foi polêmica. Essa frase foi polêmica. Por quê? Porque quando eu dou estudo bíblico eu ganho mais do que eu dou. Nesse ponto, sim. Você entende? Quando a gente sai para isso. Porque assim, sabe, eu vou dar um estudo bíblico. Eu tenho que parar, olhar, estudar, eu vou perder. Às vezes você passa mais tempo estudando o manual para dar o estudo bíblico do que o tempo que você vai dar o estudo bíblico. Até porque você precisa saber mais do que o que você vai passar. E aí você passa 1 hora dando, digamos que 40 minutos dando estudo bíblico, você está lá ensinando o outro, mas a gente aprende muito mais quando a gente fala do que quando a gente ouve. Logo, eu estou ganhando mais. Em outra circunstância, talvez você não tiraria um tempo de 1 hora, 40 minutos para estudar a Bíblia, e dando estudo bíblico, você vai estar fazendo isso. Eu sei que a frase é polêmica e é só para levantar polêmica mesmo. A gente ganha muito mais. Claro. Não é? E assim, o senhor já foi ministério pessoal, né? Sim. Tem bastante conhecimento na área. Eu não lembro de alguém que fosse uma dupla missionária ou amigo de fé, como a gente está tratando aqui, alguém que dava estudo bíblico, era amigo de fé, dupla missionária, que tenha se afastado de Deus, que tenha saído, para nós, no nosso caso, da igreja adventista. Mas no outro caso de outros... Quando a gente está envolvido com a missão, a gente faz o bem, mas a gente cresce muito, porque isso nos aproxima de Deus. Qualquer envolvimento missionário faz esse efeito em nós. Então nós poderíamos dizer que amigo de fé é realmente uma bênção e é um fortalecimento espiritual, né? Sem dúvida. Como eu comentei antes, né? Não conheço ninguém que tenha saído da igreja estando em atividade. Você conhece alguém? Ou... Olha, quando você se envolve com o Deus da missão e com a missão, dificilmente você enfraquece espiritualmente. Você só se fortalece. E a igreja... Você está envolvido. Eu tenho uma experiência, eu tenho um casal, uma família que eu e a Renata damos o estudo bíblico direto, eu estou sempre preocupado com eles. Sempre, a gente está sempre... Hoje mesmo ela postou algo no Facebook, e que morreu um parente, eu já liguei para ela para saber qual era o parente, para ela e para o esposo, para saber quem era o parente, se era alguém que eu conhecia e tudo, porque a gente tem uma preocupação, mas isso faz bem para a gente. Um dia eu preguei na igreja central de Sapiranga e o esposo não estava. À tarde eu fui lá para saber por que ele não estava. Estava meio doente, à tarde eu fui lá. Então quando a gente participa de uma dupla missionária, quando a gente dá estudo bíblico, a gente se sente parte de tudo, não é? É verdade. E aí fica o desafio, né, pastor? Para várias pessoas, os nossos amigos, né, se envolverem com uma dupla missionária ou uma dupla de amigos de fé. É o desafio que a gente deixa, né? Com certeza. Quero falar com você um pouquinho, você que está na igreja, e quem sabe em algum momento você está meio desanimado. Sabe, a música não é a música que você gostaria, porque a música ou é muito moderna, ou é muito dos anos mais passados. Sabe, você não está mais nem satisfeito com algum sermão, alguma coisa, nada na igreja está te satisfazendo mais. Talvez seja porque você não tem atividades, e os teus amigos sejam amigos ainda da outra fé. Amigo do jogo no notebook, no computador, o amigo do futebol, o amigo da televisão, o amigo das redes sociais. Mas Cristo nos deu um exemplo, que nós temos que ter amigos de fé. O que é fé para nós? Fé para nós não é fé de quem vai ganhar mais dinheiro, vai ter melhor casa, vai ser mais inteligente. Fé para nós é fé de que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. E nós vamos sair desse mundo. Se você sente que você tem pouca fé, ore para que Deus te mostre um amigo, que vocês dois juntos possam unirem-se e a fé vai ser fortalecida. E você vai ter um amigo de fé para te ajudar e, por consequência, você vai ajudar os outros. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que desenvolve uma atividade, não é que... barbeiro, não é? E ele se converteu, não é? Se transformou num amigo de fé. Não é da igreja adventista, é de uma outra denominação, e eu vou cortar o cabelo com ele. Às vezes ele me deixa doido de tanto que ele fala da igreja dele, das coisas dele, da fé que ele tem. É isso mesmo, pastor Walter. E quase me enlouquece com tanto que ele fala. Às vezes eu penso, nossa, por que fala tanto? Mas eu entendo que ele mudou a sua fé, largou o cigarro, deixou muitas coisas e agora ele está envolvido
com a fé. Você tem falado muito de Jesus? Os teus amigos são amigos de fé? Se não são, busque um amigo de fé. Aumenta a sua fé. Fale de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. E você vai estar se preparando para encontrar Cristo voltando nas nuvens dos céus. Amém. Porque os amigos da outra fé não estarão lá. Só estarão você e os teus amigos que têm a fé em Cristo voltando nas nuvens dos céus. Pastor Walter, deixa uma mensagem para os nossos amigos de fé. Não é para fecharmos esse nosso momento, depois pode orar para nós. A mensagem que eu deixo para você é simples. Ore a Deus, peça para Deus te ajudar a ter uma dupla, um amigo missionário, para que vocês possam se unir para fazer algumas tarefas de missão. Vocês podem ajudar pessoas necessitadas, atender um carente, mas principalmente orem a Deus, formem uma dupla missionária para que vocês ensinem a Bíblia, a palavra de Deus para alguém. Eu tenho certeza que Deus vai usar vocês se vocês se unirem nesse propósito. Não é isso, pastor? É isso. É que a gente pode orar por isso, então? Pode. Então vamos orar. E ore para os nossos amigos que estão, quem sabe, conhecendo esse tema, estão precisando que Deus coloque um amigo de fé e alguém para ele estudar a Bíblia. Tá. Bondoso Deus, te agradecemos muito, porque o Senhor coloca em nosso coração a missão e o desejo de te servir. Amém. Queremos pedir o poder do Teu Espírito sobre cada amigo nosso, para que se unam a outros amigos em duplas de missão, para que sejam instrumentos na Tua mão para a salvação de outras pessoas. Queremos ver muitas duplas missionárias, muitos amigos de fé formados, para que, ao saírem usando esse método simples de Jesus, sejam luz para esse mundo, sejam sal na terra e alcancem corações para o reino de Deus. Abençoe a nossa família, os nossos amigos. Nós oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom ter estado com você nesse nosso penúltimo momento. Ainda resta um momento que teremos o pastor Arley Comim, departamental de jovens da Associação Norte e Sul Rio Grandense, vai estar conosco falando sobre discipulado. Até o próximo momento, que Deus abençoe você e a sua família. Pastor Walter, muito obrigado de coração. Valeu, amigo. Eu que agradeço. O senhor estar com a gente aqui. Foi viu? muito bom mesmo. Valeu. Ok. Até a próxima, que Deus abençoe você e a sua família.